Mateus capítulo 2, versículos 1 em diante, uma breve palavra, breve mesmo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir essa palavra? Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra projetada no telão e te pedimos, fala conosco através dela nessa noite. Ministra aos nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa razão. Fala conosco, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Se puderem dar uma olhadinha nesse retorno aqui, não está legal não. Obrigado. Irmãos, vou ser bem breve nessa noite. Semana de Natal. E o que é o Natal? Para a maioria de nós, não é a celebração do nascimento de Jesus. Natal é tão somente um tempo em que o comércio se tornou uma data em que o comércio explora muito bem, uma data comercial, em que as vendas crescem, em que os shoppings se tornam muito mais habitados, em que os engarrafamentos crescem na cidade. Natal é um momento em que as famílias resolvem trocar presentes. Muitas famílias que não se veem o ano inteiro se reúnem uma vez por ano, e essa reunião acontece no Natal. Uma pesquisa feita em São Paulo alguns anos atrás, quando perguntado sobre o verdadeiro significado do Natal, o que o Natal significa para você?
a maioria das respostas, mais de 60% das respostas foi o seguinte: Natal é um tempo de se reunir com a família. Tão somente isso. Natal é tempo de ver os parentes chatos que você não vê o ano inteiro. Eles aparecem no Natal. Voltou, obrigado. Natal é tempo de comer aquele bicho que a gente nunca viu na vida. Chester. Quantos já viram o Chester andando por aí? Você nunca viu, você não sabe o que é um Chester. Você não conhece ele. Ele só aparece no Natal. É tempo de comer o Chester e o tender. É tempo de botar passas no arroz. É tempo de comer rabanada encharcada. É tempo de comer pudim de doce de leite. Aleluia. Tempo de comer pernil. Tempo de comer peru de Natal. E de todas essas tradições que acontecem todos os anos. Natal se resume a isso, a uma data cultural. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Qual o sentido verdadeiro do Natal? À luz desse texto, eu vou tentar responder essa pergunta nos próximos, no máximo, 10 minutos. O texto diz nos versículos 1 e 2. E o texto é uma visão mais resumida do Natal. Jesus nasce no capítulo anterior. Pode colocar lá nos versículos 1 e 2. Do texto de Mateus. Mateus 2, versículos 1 e 2. Diz o texto, vamos gente. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Quem são esses magos? Talvez astrônomos, né? Precursores da astronomia moderna, que estuda os astros e as estrelas, que estuda os planetas, que estuda a orientação a partir das estrelas. Talvez sejam os precursores, talvez sejam os ancestrais dessa classe da ciência muito conhecida, que vem navegando e se orientando a partir das estrelas e que esperavam encontrar com o rei de Israel, com o Messias tão esperado. O advento do Messias era extremamente esperado. Desde que o homem pecou, Deus já disse no Gênesis, a primeira profecia bíblica: da descendência da mulher levantarei um homem que ferirá a cabeça da serpente. A primeira profecia bíblica está em Gênesis 3. A primeira vez que a Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, sobre a vinda do Messias, o Filho de Deus, para consertar os nossos erros na terra, já está no primeiro livro da Bíblia. E depois, com o passar do tempo, Deus se revela. Em Moisés, Deus fala: levantarei um profeta semelhante a você, que conduzirá o meu povo. Jesus seria esse profeta. Depois, no tempo dos profetas maiores, todos receberam revelações sobre a vinda do Messias. De todos os profetas maiores, o maior de todos é Isaías. Em Isaías, Deus fala: o Messias nascerá de uma virgem. O Messias virá, a canção que foi cantada: um menino nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o governo estará sobre seus ombros. Isso é Isaías 9, Isaías 700 anos antes de Jesus nascer, já fala com todas as letras que Jesus viria. E Isaías é chamado profeta messiânico porque nenhum outro profeta no Antigo Testamento teve tanta revelação acerca do Messias como Isaías. De forma que o livro de Isaías é tido como uma mini-bíblia. E ele fala da vinda do Messias, do governo do Messias, do sofrimento e da morte vicária, da entrega do Filho de Deus e da condenação do Filho de Deus para que os inocentes fossem perdoados. Ou melhor, da condenação de um inocente para que os culpados fossem perdoados. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus foi até a sua vinda, o evento mais esperado da história de toda a humanidade. E Deus revelou, Deus escolheu um povo, o povo judeu. Deus se revelou a esse povo. E Deus disse com todas as letras para esse povo, em épocas diferentes, através de diferentes profetas, que enviaria o seu Filho ao mundo, para resgatar o mundo do pecado, para resgatar o mundo da morte, e para lhes dar a vida eterna. Jesus, o nascimento dele é esse evento extremamente aguardado. E era para ser muito mais aguardado pelos seus.
porque eles sabiam disso, eles receberam a palavra de Deus. Deus disse com todas as letras, em todas as épocas, através de pessoas diferentes, que o seu filho viria. E ele vem, e vem na plenitude dos tempos. Ele vem. Texto fala, a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por que a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos? Primeiro, porque o Império Romano todo, os gregos tinham dado uma língua universal, o grego. Por causa de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, quando ele tinha um grande império mundial, começou a reinar ainda no final da adolescência e vai reinar até os 33 anos, vai conquistar metade do mundo. E vai impor que todos falassem o grego, que todos se comunicassem no grego. O mundo inteiro tinha uma língua, e essa língua era o grego. Da Grécia veio a língua universal. Mais à frente, 63, 64, vem o tempo dos Césares romanos. E junto com os Césares romanos, veio a lei romana universal. A gente tem advogados na igreja, a gente tem estudantes de direito na igreja. Eu vi, inclusive, de repente, a gente tem até advogados aqui nesse time, né, que defendem causas e interpretam a arte cênica muito bem, com muita propriedade. Dos romanos veio a lei universal. A doutrina do direito romano é estudada até hoje nas faculdades de direito. E dos romanos veio mais coisas. Veio a lei universal. Do romano veio a chamada Pax Romana, comprada à força na força do exército romano e do Império Romano, que dominava todas as regiões da terra e impunha as suas patrulhas, suas guardas, os seus pelotões, que faziam a segurança de todo o império. Então o império tinha segurança. De Roma veio também as estradas, as pavimentações. De forma que existia uma única língua, existia infraestrutura necessária para que a mensagem do nascimento do Filho de Deus, da sua morte e ressurreição, pudesse chegar aos quatro cantos. Então Jesus vem na plenitude romana, na plenitude dos tempos. A Pax Romana, junto com a Pax Romana veio as taxes, as taxas romanas, o imposto romano, veio as estradas romanas e veio o direito romano. E é chamada plenitude do tempo por isso. É nesse momento que Deus resolve enviar seu Filho para entrar na história e para mudar a história. É nesse contexto que Jesus vem. E veio para os seus, e os seus não os receberam porque não o reconheceram. Os seus esperavam um Messias glorioso, montado num cavalo branco, com uma espada nas mãos, fazendo justiça com coragem e equidade. Esperavam que Jesus chegasse com pompa e com força. Esperavam que ele viesse num cavalo branco. E vem Jesus montado num jumentinho. É você esperar que Jesus chegasse num Camaro. E Jesus chega num Fiat Uno com uma escada em cima. Imagina Jesus chegar. Ele vem de uma forma simples e humilde. E então os judeus não o receberam. E esse texto, no versículo 1, fala de homens estrangeiros, astrônomos que se orientavam pelas estrelas. E que de alguma forma chegam e ficam sabendo que um Salvador nasceu, que o Rei nasceu. E eles chegam para celebrar, porque na vida deles, eles tinham conquistado muitas coisas, eles tinham bens, eles tinham patrimônio, eles tinham família, eles tinham status social, eles tinham tudo que o dinheiro podia comprar, mas as suas vidas não eram plenas, porque suas vidas os trouxeram até aquele momento de encontro com Jesus. Você pode ter tudo na vida, se você não tiver um encontro com Jesus, sua vida não vai ser plena. E Jesus nasce nesse contexto. O nascimento de Jesus e o Natal é a celebração do nascimento do homem mais esperado de toda a história da humanidade. Eles vêm para celebrar esse nascimento. A gente não tem tempo de ler o que Lucas fala. Lucas fala que os pastores estão no campo, vem a visão de um anjo, que vem falar para eles, nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em seguida uma miríade de anjos aparece, todos eles cantam num coral maravilhoso, parecido com esse coral que a gente ouviu aqui, muito afinado, muito bonito. E há uma celebração, os anjos vêm celebrar o nascimento do Salvador, porque os anjos sabiam que ele tinha nascido para pagar pelos nossos pecados, para morrer no nosso lugar e para ressuscitar ao terceiro dia e para vencer a morte, para provar para a gente que a nossa vida, ainda que tenha fim nesse mundo, se nós tivermos ele
conosco no juízo do tribunal do trono branco, nós seremos absolvidos, porque Ele já pagou o preço por nós. Jesus vem por isso, em primeiro lugar. E os 2 primeiros versículos falam disso, da chegada deles, na expectativa de se encontrar com o rei que nasceu. 2, versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Deus usa quem Ele quer para te fazer ter um encontro com Jesus. Usa estrela, usa amigo, usa pregador, usa música, usa filme, usa situações difíceis da vida, usa o que Ele quiser. Mas o mais importante não é quem Ele usa, onde Ele quer que você chegue. E Ele quer que você chegue a ter um encontro com Jesus. Posso ouvir um amém? É o que Deus quer, cara. Deus quer que todos conheçam o seu Filho. E aí vem os estranhos, os estrangeiros para conhecê-lo. E eles chegam. E eles falam: viemos adorá-lo. Onde está o rei, recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3. Aí entra em cena esse homem chamado Herodes. Herodes, o grande, Herodes. Falamos sobre ele domingo passado, um dos piores seres humanos de toda a história da humanidade, um déspota, um assassino cruel, casado 9 vezes, sua 10ª esposa, Mariana, tinha muitos familiares nobres, e ele ficou com medo de ter o seu trono usurpado, manda matar os familiares da mulher. A sogra dele fica sabendo que ele é um assassino, tenta fugir para buscar refúgio no Egito com Cleópatra. Ele fica sabendo e manda matar a sogra. Ele pega o seu sobrinho e o institui como sumo sacerdote. E o sobrinho cai nas graças do povo. Quando ele fica sabendo que ele estava caindo nas graças do povo, ele fala: ele vai querer tomar meu lugar. Ele manda afogar o sobrinho. Sobre suas costas há diversos crimes, assassinatos. E era um homem terrível. É esse Herodes. E esse Herodes recebe a visita dos 3 reis magos, dos 3 reis que falam para ele: viemos adorar o rei dos reis. E ele pensa: vão tomar o meu trono. Ele tinha paranoia com isso. Aí ele começa a fazer um jogo. Que rei que vocês estão falando? Quem é o rei dos judeus? Rei só tem eu. Que história é essa de rei? Aí o texto continua com esse espírito de Herodes. O Natal se estabeleceu, Jesus nasceu, e Herodes tem no seu coração matar Jesus, descaracterizar Jesus, mudar Jesus. 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 5. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí vão citar o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que é citado no versículo 6. Pode colocar o 6. Não, versículo 6. Versículo 6. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Os assessores de Herodes sabiam que Jesus vinha de Belém. Sabiam do Messias, tinham todas as informações, mas não foram visitar o Messias, não foram se encontrar com o Messias, rejeitaram o Messias. Os 3 reis magos que vêm de fora, que não são de Deus, não conhecem a Deus, têm um conhecimento maior de Deus dos que são de dentro. Os de dentro rejeitam e os de fora aceitam. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em segundo lugar, Herodes começa a preparar uma forma de perseguir e de matar Jesus. 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Na verdade, Herodes queria matar Jesus. Então Jesus nasce. Há pessoas que querem procurá-lo para terem um encontro verdadeiro com ele. Há pessoas que a todo custo, tentam matá-lo. É o espírito de Herodes
que tenta matar o espírito de Jesus, o espírito do nascimento de Jesus, o verdadeiro Natal. Natal é o quê? Jesus. Vamos trocar, bota a árvore de Natal. Natal é o nascimento do Salvador. Vamos trocar, bota um senhor obeso de roupas vermelhas para que as crianças se assentem no seu colo. Natal é o quê? Jesus. Vamos botar festa de troca de presentes, onde o aniversariante simplesmente é esquecido. O espírito de Herodes permanece tentando fazer com que Jesus seja apagado do Natal. De forma que Natal a gente faz 500 coisas. A gente só se esquece do principal, que é celebrar o nascimento de Jesus. Esse é o espírito de Herodes que vem com a chegada do Natal. Que perdura, gente. Consumismo desenfreado. Uma data culturalmente voltada para o comércio. Essas coisas todas tentam roubar o sentido verdadeiro, que é o nascimento de Jesus. Jesus, que é amado por muitos, é odiado por muitos outros. E por que ele é odiado? Porque ele está vivo. Porque quem morreu não é mais digno de nem ser odiado. Se pegar os capatazes egípcios de Faraó, que maltratavam o povo, ninguém lembra deles. Se pegar os reis da Síria, que eram extremamente malévolos, ninguém lembra deles. Se pegar, vamos para uma história recente, vamos pegar Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, que era outro terrível, na história moderna. Napoleão Bonaparte, 1500, mais ou menos. Ninguém lembra desses. Quem nutre ódio por Napoleão Bonaparte hoje? Ninguém. Por quê? Porque quando morre, acaba-se o ódio, acaba-se a história. Ninguém odeia Hitler hoje, ele foi morto, ele ficou esquecido. Mas por que odeiam Jesus? Porque ele ainda vive. Por que no ano de 2019, mais de 1000 cristãos foram mortos na Nigéria? Por duas linhas, o pessoal do Boko Haram e o pessoal do Fulani. 2 linhas de extremistas islâmicos que querem matar cristãos. Por que os cristãos são tão odiados se a gente só faz o bem, cara? Se a gente só ajuda quem precisa. Se a gente tenta de alguma forma ser relevante para a sociedade, ser relevante para os nossos amigos, ser relevante para os nossos pares de trabalho. Se a gente tenta viver em verdade, em honestidade, em bondade, tendo caráter. Por que a gente é tão odiado? Por causa do Espírito de Deus em nós, em você. É o Espírito de Herodes que gera esse ódio todo. Diante de Jesus, ou se toma uma decisão diante dele, ou se abre mão dele. E Herodes escolheu o caminho do ódio. Os reis magos escolheram o caminho do encontro, da adoração e do desenvolvimento de uma relação com ele. Segundo lugar, Natal é esse tempo em que o espírito de Herodes se manifesta. Para tentar roubar a identidade de Jesus, para tentar mudar o sentido verdadeiro. Aí o texto continua. Passado a fase de Herodes, a gente pega, por exemplo, o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles ouviram as palavras duras do rei. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, essa pressão para te afastar de Jesus vai existir. Gente, é algo espiritual, é transcendental, vai além desse mundo. É algo que é espiritual. Eles entendem. E eles não se rendem. Não é esse sentimento. Diz o texto, eles seguem o seu caminho para ter um encontro com Jesus. José tinha chegado com Maria em Belém. Tinha procurado um lugar para se hospedar, uma pousadinha, um hotel, um hostel, algum lugar que ele pudesse passar a noite para fazer o recenseamento. E não tinha, porque estava tudo cheio. O único lugar que tinha era um estábulo, que a Bíblia chama de uma estrebaria, um estábulo, um lugar onde as vacas eram guardadas de noite. Um lugar insalubre, com cheiro de urina e fezes de vaca.
um lugar, o pior lugar do mundo para um ser humano nascer. É nesse lugar que Jesus nasce, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que habitava na luz inacessível, que habitava na glória de Deus, que habitava no lar celestial. Ele se despe da sua glória, ele se humilha a si mesmo e vem na forma de homem e nasce no lugar da rejeição. Ele aparece em primeiro lugar para pastores que na época eram muito desprezados, muito deixados de lado. E ali ele é encontrado. Vem da forma mais simples, da forma mais humilde. Ali é encontrado o Salvador. Ele veio a esse mundo, como a peça com muita propriedade foi anunciada. Ele veio a esse mundo para trazer perdão para os pecados, vitória sobre a morte. Eles seguem seu caminho. Esse texto nos ensina que Jesus de alguma forma chega na vida de todos nós. Também nos ensina que no meio do caminho o espírito de Herodes e as coisas todas que acontecem na nossa trajetória vão tentar nos afastar desse caminho. As decepções, as desilusões, as tragédias, as más conversas. Mas o texto termina, e eu vou encerrando minha palavra, bem breve, que eles, depois de ouvirem o rei, seguiram seu caminho. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, um sinal apontando para Jesus. Eles voltaram para o caminho, voltaram a seguir a Jesus, voltaram a caminhar com os olhos fixos onde Jesus estava, olhando para Jesus. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Eles andam em júbilo, eles têm um encontro com Jesus. E agora eles adoram Jesus. Eles rendem suas vidas para Jesus. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. É muito claro, gente. A gente encontra Jesus. Jesus fala: não volta pelo mesmo caminho que você estava antes. A gente encontra Jesus e fala: cara, você veio e passou por um caminho de morte, mas você está vivo. Não volte para esses caminhos. Viva a sua vida por caminhos diferentes a partir de hoje. Quem encontra Jesus tem a oportunidade de construir uma nova vida com Ele. Quantos estão entendendo isso aqui? A história do Herodes é a nossa história, gente. Dos problemas que a gente tem para permanecer com Cristo na igreja. A gente tem um encontro, vem alguém para tentar atazanar a nossa vida, para nos tirar da presença de Deus. Mas a gente precisa seguir o nosso caminho e ter um encontro com Jesus. E viver para Jesus e abrir mão de Herodes. Porque de Herodes Deus cuida. E Deus fala: fujam para o Egito, fiquem lá, até que o tempo de Herodes passa, ele foge para o Egito, Herodes morre e ele pode voltar para casa. A mensagem nessa noite é bem direta. Deixa Jesus nascer, deixa Jesus dar o norte para a tua vida. Jesus é a pessoa mais importante de toda a humanidade. Jesus é o centro do mundo, mas Ele precisa se tornar o centro da tua vida. Você precisa guiar a sua vida a partir de Jesus. Porque senão você vai dar ouvidos para Herodes e vai fazer as coisas todas que você sabe que não deve fazer. Nossa referência é Jesus. Nossa direção é Jesus. A nossa vida pega o rumo certo quando Jesus está na frente. Então nessa noite, a minha oração e meu pedido: coloque Jesus na tua vida de volta. Eu não sei quem foi o Herodes que entrou para te afastar, mas a estrela que aponta para ele, a palavra de Deus que aponta para Jesus, está te dizendo nessa noite: Natal é época de celebrar o nascimento de Jesus na tua vida. Ele nasceu há 2000 anos atrás, cresceu, viveu, morreu, venceu a morte, ressuscitou e está vivo. E derramou o seu Espírito sobre toda a carne, de forma que o Espírito de Deus está hoje aqui, em cada um de nós. E é quem conduz a nossa vida. Se permita ser conduzido por esse Jesus.
se permita. O ano está findando. A melhor decisão é pautar a vida colocando Jesus à frente. Porque você sabe que você vai chegar em lugares bons. Porque o desejo de Cristo para a nossa vida é bom, agradável e perfeito. A vontade de Deus para a tua vida é boa, agradável e perfeita. Seja você quem você for. Os 3 eram reis magos, astrônomos da Pérsia ou da Babilônia. Deus tinha um projeto para eles. Eles se encontraram com Jesus, não voltaram pelo caminho de Herodes. Eu quero te dizer, seja você quem você for, Deus tem algo para você. Algo que é específico para a sua vida. E esse algo específico vai se concretizar quando você decidir seguir o seu caminho e se encontrar com Jesus. Vamos ficar de pé? E a nossa mensagem é essa: Jesus Cristo, nascido para resgatar o homem para Deus. A mensagem da nossa peça dessa noite é essa: Jesus Cristo, o nosso advogado, aquele que se colocou entre nós e o nosso acusador, aquele que nos diz todos os dias: você é filho de Deus, ainda que a tua consciência te acuse, ainda que você ouça acusações de outros, você é de Deus, filho de Deus. Os teus erros estão perdoados, mas se volte para Deus. Você andou um tempo com Herodes, e Herodes, na vida de cada um de nós, é simplesmente colocado para nos desencaminhar. Deixa Herodes para trás, cara, e anda com Jesus. Eu não sei qual é o Herodes da tua vida, mas hoje é dia de você deixá-lo para trás e escolher seguir o seu caminho com Jesus. Vamos cantar uma canção? É dia de reconciliação. A melhor forma de você terminar 2019 é entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Nós temos visto o que Deus tem feito. Deus tem curado pessoas no nosso meio. Deus tem restaurado pessoas no nosso meio. Deus tem restaurado famílias. Pessoas têm dito sim para Jesus, e Jesus tem dito sim para essas pessoas. De forma que Ele já nasceu para os reis magos, mas Ele quer nascer na tua vida hoje. Deixa Ele entrar. Diga sim para Ele nessa noite. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Quero orar pela tua vida nessa noite.
melhor decisão que você pode tomar é entregar a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Fazer como os 3 magos tomaram a decisão do lugar onde estava, de ir em direção ao lugar onde Jesus estava. E reconheceram Jesus como Rei dos Reis. Adoraram a Jesus. Consagraram suas vidas a Jesus. E Jesus entra em suas vidas e muda seus caminhos. Não é a gente que tem que mudar para poder ser de Jesus. A gente deixa Jesus entrar e Ele começa a mudar as direções da nossa vida. De forma que você não precisa mudar para poder receber Jesus. Não, você recebe Jesus. Você deixa Jesus entrar e Ele faz uma obra nova na tua vida. Quero orar pela tua vida nessa noite. Canção vai cantar. Se você desejar, pode vir à frente. Eu e os pastores vamos orar por você. Tem o problema que você tiver, viva a luta que você estiver vivendo, enfrente o teu Herodes que você estiver enfrentando. Eu quero te dizer, há um Deus que é mais forte do que o Herodes que está na tua vida e que pode todas as coisas. Canção vai cantar, se você quiser venha, vou orar pela tua vida. Faça isso agora. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Te louvamos nessa noite, Pai. Te damos graças porque Tua palavra foi compartilhada. Na verdade, Tua palavra também foi encenada aqui nessa noite. E Tu usas essas coisas todas como instrumentos para falar com o Teu povo, para chegar até o coração do Teu povo. Nessa noite eu quero Te dar graças, Deus, porque o Teu nome foi conhecido. Eu quero Te dar graças porque um dia aprove a Deus Te enviar e aprove a Ti vir a esse mundo. Foi voluntário na obra da redenção, na obra da transformação, na obra da salvação do ser humano. E por isso, Pai, eu Te louvo, porque um dia eu fui alcançado, um dia cada um de nós ouviu de Ti e disse sim. E esse sim mudou totalmente a história de nossas vidas. Eu te sou grato pela vida de Jesus, Teu Filho amado. Eu Te agradeço, Deus, por esse momento em que celebramos a voluntariedade do Filho de Deus, de vir a esse mundo e morrer por nós, e ressuscitar por nós, e vencer a morte por cada um de nós. Eu Te louvo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Pode acender a luz. Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus 2, 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eles entraram na casa, pode deixar no 11. Eles entraram na casa. Você entrou na casa de Deus. Eles viram o menino, você já sentiu a presença de Jesus. Eles adoraram, você já adorou. E por último eles ofertaram.
E a gente vai ofertar, nesse momento a gente vai contribuir. Tudo que a gente contribui na casa de Deus, a Bíblia fala que é recebido como semente. É recebido como semente a Deus. Porque a gente ama a Deus, a gente contribui na casa dele. Tá certo que o que é depositado na casa de Deus é usado na casa de Deus. A gente teve um problema com a elétrica, a gente precisa gastar R$ 1.700 para trocar alguns cabos ali. E mais alguns milhares de reais para botar mais 2 aparelhos de ar lá atrás. Por isso que está muito calor hoje. Eu peço até aqui desculpas em nome da igreja. Tivemos um imprevisto técnico. E vamos botar 2 aparelhos de ar e vamos fazer uma revisão na elétrica da igreja. Posso ouvir um amém? Nós já temos os recursos para isso. Posso ouvir um glória a Deus? Já temos os recursos. Ele está aí, no seu bolso. Já temos. Você vai contribuir e a gente vai pegar o recurso que vai entrar na igreja, a gente vai consertar o treco lá do borne, do cabo, do fio, da treta da elétrica da igreja, vai instalar, usar e vai ficar tudo lindo. Hoje está calor, mas vai ficar tudo lindo. Vamos contribuir com alegria? A gente fala no tom de brincadeira, mas é assim que Deus idealizou para a sua casa. Tudo que é feito através da fidelidade do seu povo com a sua casa. Então, porque você ama a Deus, você dizima a Ele. E você dizima na igreja onde você congrega. Então, se você congrega aqui, dizime aqui. E os teus dízimos vão ser usados para a manutenção da casa de Deus. Como a Bíblia ensina, e isso é a ideia de Deus. Quando Deus idealizou a igreja, Ele entendeu que a igreja era para ser mantida com as contribuições das pessoas que congregam na igreja. E Deus fala: por causa da fidelidade do meu povo, por causa da voluntariedade do meu povo, por causa da generosidade, eu vou abrir as janelas dos céus e abençoar as suas vidas de uma forma única. Então, quando a gente abençoa a casa de Deus, Deus abençoa a nossa casa. É assim que a Bíblia ensina. Você pode, nesse momento, pegar um envelope na cadeira da frente, colocar uma oferta generosa para ser investida e usada na elétrica da igreja e trazer à frente. Se você quiser abençoar, tem gasofilácio na parte de cima, você pode pegar um envelope na cadeira da frente. Você que está na parte de cima, pode ofertar em cima. Você que está na parte de baixo, pode ofertar aqui embaixo. Se você deseja, você pode ofertar de forma eletrônica, tem máquina de cartão. Se você deseja, você pode abençoar a igreja, fazendo transferência direto para a conta da igreja. Está ali a conta da igreja. Está ali a conta da igreja, no Itaú. Você pode fazer via aplicativo. Todos os recursos que são recebidos são contabilizados e depositados na conta da igreja e cuidam da manutenção da igreja. Mas antes, a Bíblia diz que é recebido por Deus. Esse ato é um ato de fé que envolve você e Deus. Antes de ser um ato que vai ser usado para manutenção da casa de Deus, é um ato entre você e Deus. Semear, ofertar é uma atitude espiritual também. Cultuar é reconhecer através de ofertas. A Bíblia diz que os 3 reis reconheceram Jesus com ouro, incenso e mirra. Alguém pode me dar um envelope? Please. Vamos ficar de pé, seus lindos de Jesus. Vamos orar. Pai, te louvamos por esse momento em que o teu povo traz ofertas e contribuições à tua casa e dízimos. Tua palavra diz: provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu. No Antigo Testamento diz isso, no Novo Testamento diz que as ofertas são como sementes plantadas. E a tua palavra diz: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância, colherá de forma abundante. E diz mais, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão.
é uma semeadura que fazemos no material, mas que tem uma colheita no material e no espiritual. Então, nesse momento, Deus, eu quero consagrar todas as contribuições do teu povo que foram feitas para abençoar a tua casa. Que tu possas, Deus, receber e que eles possam colher os frutos desse ato nas suas próprias vidas ao longo dessa semana, ainda nesse ano que se finda. Que a tua mão poderosa seja com cada um e que tu possas receber e abençoar o teu povo no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a boa e poderosa mão de Jesus seja sobre a tua casa, que Deus te guarde nessa semana de festas, que Deus guarde o teu sair e o teu chegar, que Deus te guarde nesse trânsito, que Deus te livre dos homens bêbados que assumem veículos para dirigir, que se eles pegarem um caminho, que eles se percam por 7 caminhos diante de você, que Deus guarde a tua vida, você que vai viajar, que a mão de Jesus esteja sobre o teu carro, que a mão de Jesus esteja sobre o ônibus, ou sobre o avião, ou sobre o veículo no qual você for, que você tenha um fim de ano cheio de paz, que se o teu deitar e o teu levantar seja guardado por Deus, que nesse período de festas de fim de ano você tenha paz, que haja paz sobre tua família, que aqueles que se encontram doentes na sua casa sejam surpreendidos pelo agir de Jesus, poderoso e curador, e que você seja surpreendido por boas notícias ao longo dessa semana, que você saia em paz daqui e que você chegue em paz no teu lar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe teus negócios, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe a tua casa, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Já vai ter mais uma canção. Está nas mãos do meu Jesus que